Boa tarde a todos. Esta é a última aula que trata especificamente de pilares. Então, nós já vimos como dimensionar a armação de seções retangulares sujeita à flexão composta reta e oblíqua, desde que eu soubesse quem eram os esforços solicitantes. Depois nós vimos para prédios, pilares de edifícios, um trabalhinho, para chegar aos esforços solicitantes, mas nós já vimos. Então, já tentamos, inclusive, demos uma sugestão de armação de um pilar, exemplo, na última aula. O problema é que eu preciso agora detalhar essa armação. Então, tem muitas coisas importantes, são as prescrições construtivas da sua norma. Então, nós vamos ver todas essas prescrições, são importantes, tanto do ponto de vista de cálculo, é óbvio, mas às vezes até mais do ponto de vista de construção. Né? Não são regras que, se você fugir, você vai pagar caro. Né? Você pode ser uma coisa muito chata, aparecer bicheiras e o seu cliente não aceitar a sua concretagem. Então, vamos ter muito cuidado com essas regras. Né? Então, a primeira é a dimensão mínima do pilar, que está nessa linha 13.2.3. Diz que a seção transversal de pilares e pilares de parede maciças, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor do que 19 centímetros. Então, basicamente, é um pilar muito estreito, ele fica sujeito, muito sensível a erros, a erros construtivos, muito esbelto, e a erros também, não só do pilar em si, mas também da armadura. Agora, ele diz que permite-se a consideração de pilares entre 19 e 14, antigamente era até 12, hein? Desde que se multiplique isso aqui para um gama adicional, dado aqui por essa expressão, ou seja, tem 25% a mais de carga. Isso é além do 1,4, tá? Então, um pilar menor do que 19, então até uma boa ideia para botar na prova. Um pilar menor do que 19, não pode ser menor do que 14, você vai ter que multiplicar o gama D, o ND e o MD, por gama N. Então, você vê, 25% a mais. Em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal inferior a 360, que é exatamente os pilares que nós usávamos, 12 por 30. 12 para ficar dentro da alvenaria, você não vê o pilar. 14 você já vai ver o pilar. Porque a alvenaria é menos do que 14 centímetros. Bom, então, mas essas são as dimensões mínimas, mas há também aqui uma obrigatoriedade, de que a esbeltez não seja inferior a 200. Está na linha 15.8.1. Veja como a gente vai passear pela sua norma, viu? Então, esbeltez máxima, ele diz que os pilares devem ter índice de esbeltez menor ou igual a 200. Ele só deixa ser maior do que 200 pilares que têm um esforço normal pífio, muito pequeno, como postes. Então, não é o nosso caso, nós somos pilares de edifício, então tem esforços normais consideráveis. Muito bem. Então, já temos a dimensão mínima dos pilares, a parte geométrica, mas nós vamos ver agora os recobrimentos, porque isso aí vai pesar, em toda a armação transversal e a armação longitudinal, e isso está na tabela 7.2. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela 7.2. Então, se você olhar aqui nessa tabela, que é a tabela de cobrimentos, antes de chegar nela, tem uma coisa aqui dizendo que cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa, a armadura mais externa, ele quer dizer, que em geral é a face externa do estribo, tá? Então esse cobrimento é disso aqui, viu, cara? Não é para armação aqui por cento dessa armação, não, recobrimento bruto que a gente usa para dimensionamento, não. Este é o recobrimento mínimo. E aqui você tem para a classe agressividade ambiental, aqui é no interior, 25 milímetros,
aqui é depois da Domingo Ferreira, lá dentro, né, 30, entre a Navegantes e a Domingo Ferreira, 40, e finalmente na Beira-Mar, 50 milímetros de cobrimento. Né? E tem mais uma coisa para lhe pegar nesses cobrimentos, requinte de crueldade aqui, esta nota que está aqui. Nos trechos dos pilares em contato com o solo, junto aos elementos de fundação, todos os pilares têm isso. Né? Ou está com sapato, ou está com um bloco, sempre tem contato com o solo. A armadura deve ter comprimento nominal maior ou igual a 45 milímetros, que é um senhor recobrimento. Então, o que o pessoal anda fazendo aí, para, não digo driblar, mas para contornar, né, essa coisa de aumentar muito o cobrimento, é que aqui ele faz o engrossamentozinho do pilar enquanto está em contato com o solo, depois diminui. Isso é claro nos casos, só tem um caso que é maior do que 45, que é a beira-mar de Boa Viagem, né? Mas o resto é menor, né? Pode ter lugar até que é 25, né? Mas ele está obrigando você a ter 45 milímetros de cobrimento para o estribo, né? Então isso vai nos dar alguns problemas, né? Essa coisa para o dimensionamento, detalhamento, né, da armadura, que é isso que nós estamos vendo. Né? O nosso próximo assunto é a armadura longitudinal, máxima, mínima, e aqui começa a nos pegar, aqui vai pegar, né? 17.3.5.3, então 17.3.5.3, limitação de pilares, então ele vem aqui dizendo o seguinte: valores mínimos. A armadura longitudinal mínima deve ser 15% do esforço normal dividido pela limite de escoamento de projeto, né, FYD, ou 0,4% da área de concreto. Agora, esse daqui é pequeno, esse é mínimo minimorum, viu? Porque nos Estados Unidos isso aqui é 1%. Né? Nos Estados Unidos, a mínima armação de pilar é 1% da seção transversal, ponto. Aqui é 0,4, é menos da metade, hein, cara? Mas tudo bem, é o que a sua norma diz. Então, 15% do ND dividido por FYD, não menor do que 4% da armadura, da área da seção de concreto. Agora, aqui vem a porrada. Né? Aí vem o valor máximo. Então, você não pode encher de ferro, porque não vai entrar concreto. Né? Então, esse é um problema sério. Se você tiver muito ferro, se você não tiver cuidado, quando você concretar o pilar, vai ficar a bicheira, lugares sem concreto. Aí é uma loucura. Né? O pilar é aquela peça, uma das peças mais importantes para a estabilidade da sua edificação, está num buraco sem concreto. No meu prédio mesmo tinha vários aqui. Né? Então, todo cuidado é pouco. Então, esse aqui você nunca pode ultrapassar, 8% da área de concreto. Mas tem um requinte de crueldade. Né? Tem um requinte de crueldade. A máxima armadura permitida em pilares deve considerar, inclusive, a sobreposição de armaduras existentes nas regiões de emenda. Né? Então, esse aqui é cruel, porque, veja, o que é que acontece? Quando você vai de um andar para outro, você deixa uma espera de armação para vir com a armação do pilar superior e emendar. Então, você concretou até aqui, quando você vai botar o próximo pilar, né? Então aqui fica o dobro de armação. Né? Então, ele está no requinte de crueldade dele, ele está dizendo o seguinte: isso aqui deve ser. Leva inclusive a situação das emendas. Ou seja, no fundo, ele está dizendo o seguinte: você só pode botar 0,4%. Só pode botar 4%, desculpa. Né? Não é 8%, é 4%. Né? Porque você vai ter ali, na região da emenda, você vai ter o dobro. Né? Então, aqui é onde pega, cara. Aqui você vai, acha o esforço, está uma beleza, acha a armação, quando vai ver, deu mais do que 4% da área, seu pilar não passou. Tá? Aqui é onde pega mesmo, aqui pega, certo? Ele limita o seu pilar. Então, ou bem você aumenta o concreto, aí já é um problema na hora da obra, ou você aumenta a dimensão do pilar e vai brigar com o arquiteto. Ou seja, problema. Isso aqui é problema, certo? Então, mas esse é um ponto importantíssimo. Você não pode passar
disso aqui para não ter problema de bicheira. Então, no fundo, a sua percentual máximo de armação, a sua armadura máxima, é 4% da área de concreto. No fundo. Tá? Agora, em termos de bitola das armações, estamos falando das armações longitudinais. Tá? Aqui são armações longitudinais, né? Então, ao longo do eixo do pilar. Então, aqui nessa linha 18,4, você vai ter o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo. Né? Então, vamos lá, 18,4. Veja como eu estou passeando nessa norma, é incrível. Nos Estados Unidos, eles fizeram de tal forma que tudo de pilar está no mesmo capítulo. Tudo de viga está no mesmo capítulo. Veja quanto eu andei, né, aqui nessa coisa. Então, ele diz aqui que as armaduras longitudinais, o seu diâmetro máximo não pode ultrapassar, não pode ser inferior a 10 milímetros. Então, aqui, antigamente era 8. Aqui pegou muita gente de calça curta aqui. Antigamente era 8 milímetros. Agora é 10. Então, mínima bitola é 10. Certo? Estados Unidos, na mínima bitola é meia, é 12,5. Tá? Nem superior a 1/8 da menor dimensão. É B, a gente chama normalmente B isso. Né? Então, 1/8 de B. Eu não uso mais do que 1/10. Então, não me venha dizer que um pilar, né, com 25 centímetros de largura, pode pegar uma armadura de 25,0, uma barra de polegada, uma barra enorme. Não tem jeito de isso entrar. Né? Então, eu realmente uso B sobre 10 como o resto do mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso aqui é uma prescrição construtiva de todas as normas, fora a nossa. Certo? Não é B sobre 10, é o que eu uso. Mas vamos também à distribuição transversal. Diz aqui que a distribuição vai ter que ter, né, uma seção poligonal, pelo menos uma barra por vértice, e no circular, pelo menos 6 barras, que é o que está escrito aqui. Né? A armadura longitudinal deve ser disposta na seção transversal, de forma a garantir resistência adequada ao elemento estrutural. Em seções poligonais deve existir pelo menos uma barra em cada vértice, quer você queira, quer você não queira. E nas seções circulares, mínimo de 6. Aqui também quebrou a gente, tinha muitas estacas, chamadas estaca pirulito, que a gente botava 4 barras. Agora não pode. Né? Elas funcionam como pilar, então tem que ser 6 barras. Né? Agora vem outra pancada para arrombar. Certo? Agora aqui vem outra pancada para arrombar, que é a distribuição transversal. Então veja, aqui é pau, tá certo? Está dizendo espaçamento livre entre as barras. Vamos ler, depois a gente olha aqui essa figurinha. Ele diz o seguinte, olha. O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal. Aí tem escrito aqui, fora da região da emenda. Não se alegrem muito não, porque isso aí que está doido. Depois eu até falar com meus amigos para perguntar o que foi isso. Deve ser igual ao superior ou maior dos seguintes valores: 20 milímetros, o diâmetro da barra ou 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado. Vamos ver o que é isso, né, senhores? Essa coisa livre, isso aqui pega também, tá? Aquela armadura máxima pega para valer, e aqui também, tá? Este buraquinho aqui tem que ser maior do que 20, maior do que o diâmetro e 1,2 o diâmetro máximo do agregado. O que é que o pessoal, os ferreiros, botam? Pega o diâmetro dessa barra e bota aqui. Aí fica uma encostada na outra e dá o diâmetro. Você entendeu, né? Ele pega um tarugozinho aqui para evitar que essas coisas se juntem, é claro, porque se juntar você não concreta, tá? Não entra concreta no recobrimento e fica a bicheira. Não brinque aqui não, aqui não pode brincar não, tá? Durante a construção. Agora, 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado, o diâmetro do agregado que eles usam é 25, então é no mínimo 3 centímetros. Então você precisa de 3 centímetros livre entre uma barra e outra. Tá certo? Onde é que isso pega para valer? Na região da emenda. Então, se você botar a região da emenda, tem o dobro da barra. Né? Aí aqui fica um do lado do outro, amigo. Fica um do lado do outro e aí não passa concreto e aí tem bicheira. Como é que isso deve ser feito? Então você chega aqui nos Estados Unidos, eles sempre... Eu não entendia direito.
Por que a barra, a gente usa essa barra chamada engarrafada? Está vendo que as barras estão dobradas para dentro? A gente usa isso quando tinha diminuição da seção transversal. Eu digo, peraí, nos Estados Unidos, aqui também está vendo que está engarrafado? A barra vem e dobra para dentro. Eu digo, peraí, todos os ferros daqui dobram para dentro, por quê? Não é? Aqui tem ferro para burro, aliás, né? Por que isso? Porque na norma americana, esta dimensão vale também para as emendas. Então, voltando aqui está escrito fora da região da emenda, né? 20 milímetros, diâmetro da barra 1,2 vezes o tamanho do agregado. Mas aqui tem uma frase para matar você. Esses valores se aplicam também a regiões de emenda por traspasse das barras. Eu não sei, isso aqui contradiz isso aqui. Isso aqui eu não estou entendendo nada, tá certo? Mas ele está dizendo que esses valores, eu não sou doido, o português está claro, esses daqui, se aplicam à região da emenda, como a norma americana. Então, na norma americana, meu amigo, se você botar, como a gente faz aqui, ó, quer botar uma barra do lado do outro, ele exige aquele espaçamento mínimo, que é o que a sua norma está dizendo, depois dizendo, mas tudo bem. Disse, depois disse, né? Porque se você fechar aqui, não passa concreto. Não passou concreto, faz a bicheira. Como é que os americanos resolvem? Ah, não deu, não? Então você faz aquele engarrafamento. Essa barra é aquela barra que vem de baixo. A barra que vem de baixo e engarrafa. E a barra que vem de cima fica do ladinho aqui, né? Quer dizer, é isso aqui, garoto. Né? A barra que vem de baixo engarrafa e aqui fica do ladinho, como está escrito aqui. Ó. Esse branquinho é a que vem de baixo. E a que sai daqui é aqui. Então não tem aquele engarrafamento, não tem aquela perda, né, daquele espaçamento mínimo que nós temos nas nossas construções. Né? Eles fazem isso e não olham. Então aqui realmente fica uma barra perto da outra, ao lado da outra, e o que ocasiona é claramente bicheira. Uma maneira de evitar isso, nos Estados Unidos eles têm terremotos, então uma das maneiras, tem ferro para burro, então nem isso resolvia, é usar a emenda mecânica de armação. Aí não tem traspasse. Tá? Então isso é uma solução que eles usam muito, né, nos prédios altos, né? Nenhuma barra dessa consegue ser emendada por traspasse, senão não cabe. O pilar ia ser 2 vezes maior do que necessário. Né? Então, essa aqui pega, colega, e se você deixar passar, e se você for o cara da obra, deixar isso aqui passar, um ferro de baixo com um ferro de cima, fechar isso aqui, vai sobrar para você e vai sobrar feio. Você concreta, quando tira a forma, está lá a bicheira, o seu cliente vem, não quer aceitar a obra, olha a confusão, o pilar está concretado, cara. Então isso aqui é pau, tá? Em pilares, nos primeiros pavimentos, tá? E em intereixos máximo é 40 centímetros ou 2 vezes a menor dimensão, né? Como está escrito aqui. Então, o espaçamento máximo entre eixos das barras, agora são os eixos, né? Deve ser menor ou igual a 2 vezes a menor dimensão, que a gente chama de B, e não pode exceder 400. Bernardo Horowitz usa 300, usa 30 centímetros. Como o resto do mundo, tá? Eu acho que deixar um buraco de 40 centímetros sem ferro nenhum não é legal. Nem visual. O visual fica estranho, tá? No máximo 30 centímetros é o que eu deixo, pessoalmente. Agora vem um assunto extremamente importante. Para que serve estribo em pilar? Eu me lembro que tinha um engenheiro, dizia que quando ele vai contratar um engenheiro ou um estagiário, ele faz uma pergunta ao cara. Se o cara responder, ele vai para frente. Se o cara não responder, ele imediatamente manda o cara embora. A pergunta dele é: para que serve estribo em pilar? Tá? Então eu quero que vocês nunca esqueçam isso. Vocês têm que saber. A gente bota isso nas provas. Em prova que o pessoal tem aí, né, para concurso de engenheiro, a gente sempre bota isso. Para que serve estribo em pilar? Certo? Então, estribo em pilar serve para proteção contra a flambagem das barras longitudinais. Eu vou mostrar o que é isso. Tá? Então imagina que isso aqui obviamente não é um caso real, isso aqui é um ensaio de um pilar no laboratório. Então você vê que quando rompe aqui o concreto, fica esmagando, o pilar quer sair fora. Quem é que sustenta? É o estribo, para ele não flambar. Tá? Aqui já é um caso real, cara.
E aqui aconteceu o seguinte, o concreto era para ter 170 quilos, né, de resistência antigamente, né, 17 megapascal, tinha 7. Aí o pilar rompeu, olha o ferro como faz. Ó. Bernardo Horowitz, quando vê um negócio desse, ninguém me segura. Eu saio correndo, velho, ninguém me segura. Esse pilar rompeu. A parte da carga dele teve que ir para alguém. E eu não quero saber para quem foi, eu quero tirar o time, entendeu? Essa coisa aqui significa que o pilar rompeu, está flambando. Né? Um caso muito pior, né? Muito pior, é esse que está aqui. Né? Então, esse que está aqui é um caso horroroso. Né? Então, você vê, tem um pilar de ponte e o cara encheu de ferro aqui, tá vendo? Encheu de ferro aqui. E não botou os estribos, que a gente está falando agora. E tudo que ele não botou o estribo, não protegeu o estribo, a farra flambou. E o pilar caiu, cara. Isso aqui é um erro grosseiríssimo, tá certo? Não sei como aconteceu com um projetista de ponte, como é que pode. Provavelmente foi um erro de desenho e, obviamente, passou pelo engenheiro da obra, que não poderia ter passado de jeito nenhum. Então, você é engenheiro da obra, não diga que você errou porque estava no projeto, não. Você está estudando aqui para não errar. O juiz não aceita isso. Esses ferros não estavam protegidos contra a flambagem. Então, você vê, como é que é a proteção contra a flambagem? Quem protege contra a flambagem é esse canto do estribo. A gente vai ler a norma, mas o que a sua norma diz é o seguinte: essa barra está protegida contra a flambagem nesse canto do estribo. Tudo bem, 10-0. Agora, esse canto protege ela e até mais duas. Desde que. A terceira já não protege mais, nem a pau, certo? Ela e até mais duas. Desde que essa distância aqui do estribo até o centro dessa seja menor ou igual a 20 vezes a bitola do estribo. Vamos ver isso aqui nesse item 18.2.4 da sua norma. Então, está escrito aqui, sempre que proteção contra a flambagem das barras. Sempre que houver possibilidade de flambagem das barras da armadura situado junto à superfície do elemento estrutural, devem ser tomadas precauções para evitá-la. Os estribos poligonais garantem contra a flambagem as barras longitudinais situadas em seus cantos e as por eles abrangidas, situadas no máximo a distância de 20 φ do canto, se nesse trecho de comprimento 20t não houver mais do que 2 barras, não contando a do canto. Então é isso que ele quer dizer. Aquela figura que a gente tem, essa barra aqui está segura, essas duas aqui estão, essa não está mais. Não está de jeito nenhum. Essas só estão seguras se estiver menor do que 20 vezes a bitola da armação transversal. Né? Então é isso aqui que nós vamos ter que garantir sempre em todos os detalhamentos que a gente tiver. Então, por exemplo, o caso mais legal, o melhor detalhamento de um pilar é esse que está aqui. Você concentra um pouco a armação aqui nas 4 bordas. Então, elas trabalham da melhor forma na flexão nas 2 direções. Isso rarissimamente pode ser feito. Então, esse caso aqui, essa barra está no meio. Né? Então, isso aqui é mais de 20 φ, então não está protegido. E agora? Vou ter que botar outro estribo, cara. O pior é realmente esses pilares longos, né? Onde tem muito, isso é muito comum em prédio, né? Então você tem pilares longos, então esses ferros não ficam protegidos. E você tem que botar esse estribo que o vulgo chama de açougueiro, que é um ferro muito parecido com aquele ferro do açougue, né? Que você prende um em cima outro na carne, né? Então esses estribos, são chamados açougueiros, né? Tem que ser colocados para proteger essas barras contra a flambagem, porque o estribão não está protegendo não, cara. Só até 20 φ, tá? Que é pouca coisa, né? Em 6.0 são 12 centímetros. Né? E aqui tem 30, digamos. Acabou, isso aqui tem que ser protegido individualmente. A norma americana, os americanos têm umas coisas gozadas, né? Vamos ver aqui, tem umas coisas gozadas. Aqui estão alguns exemplos, né? O estribão, e aqui, ó, essa barra está no meio. Então, vamos pegar esse caso aqui. Ou bem você bota esse estribo, ele coloca o açougueiro. O açougueiro americano é diferente do nosso. Ele é um lado, tem um gancho, mas o outro é um gancho reto. Tá? E dizem os ferreiros que esse ferro é muito melhor do que o açougueiro, porque você coloca esse gancho aqui e gira esse aqui para cá e ele entra sem problema. Ao passo que o açougueiro, para entrar, é cacete. Tá?
Então, esse aqui é o açougueiro americano, tá certo? E aqui tem outros pilares, eu realmente não gosto desse detalhe de emenda aqui, mesmo botando 1,7, porque quando você concreta esses dois U, são muito bons para colocar, né? E coloca um de um lado, um outro do outro, mas durante a concretar isso aqui pode abrir. Então, realmente, eu não uso esse detalhe, né? Mas você está vendo que temos uma dificuldade, uma preocupação que eu vou cobrar em prova, de você proteger todos os ferros contra a flambagem. Faz isso com o quê? Com o estribo. É claro, o estribo só serve para isso? Não. Se o pilar tiver esforço cortante elevado, também precisa. É óbvio, não precisa falar que... Ou tiver com torção também, né? Não está aqui quem falou. Agora, vamos dar uma olhada na bitola desses estribos e no espaçamento. 18, 4, 3. Veja que eu ando na sua norma feito um doido. Então, 18, 4, 3... Então está aqui armaduras transversais. Né? Então, a armadura transversal de pilares constituída por estribos e, quando for necessário, por grampos, é o nosso açougueiro, deve ser colocado em toda a altura do pilar, sendo obrigatória a sua colocação na região de cruzamento com as vigas. O neguinho aqui tira isso aí porque dá trabalho. Não. Tem que ser passar pelas vigas também. Né? O diâmetro dos estribos não pode ser inferior a 5 milímetros, nem a 1/4 da barra longitudinal. Eu não uso 5.0. 5.0 para mim é arame. Eu uso 6.3 no mínimo. Então, no mínimo, eu uso 6.3 milímetros. A sua norma diz 5 milímetros, ou o diâmetro da barra longitudinal dividido por 4. Certo? Agora vem o espaçamento. Vem o espaçamento. Então, o espaçamento longitudinal entre estribos, medido na direção do eixo do pilar, para garantir o posicionamento, impedir a flambagem das barras longitudinais e garantir a costura de emendas, né? Ele serve para um monte de coisa. Essas são algumas, ainda está faltando esforço cortante e torção que ele não botou aqui. Então, o estribo tem que ser o menor, o espaçamento tem que ser menor do que o seguinte, o menor, tá? No máximo, 200 era 300, quebrou também as pernas da gente. Então, baixaram para 200 milímetros. Então, no máximo, cada 20 centímetros, né? Menor dimensão da seção, não tem problema que não tem dimensão menor do que 20 mesmo, né? E 12 φ, esse 24 não existe, 12 vezes o diâmetro do estribo, certo? Então, o espaçamento tem que ser menor do que 20, B, 12 vezes o diâmetro da barra longitudinal, certo? Então, a gente vai ver isso aqui. O único problema que lascou a gente foi aqui, que era 30 centímetros. Ou é 20, ou é a menor dimensão do pilar, ou 12 vezes a bitola da armadura longitudinal. Então, isso aqui é o estribo, vai ser cobrado na prova, é claro, o detalhamento do estribo, certo? Agora vamos voltar aqui para o esperas, né? Então, toda vez que você vai construir um prédio, normalmente, você sempre tem que vir deixar na parte que está concretada esse ferro aqui que vai emendar com o pilar que vem de cima, certo? Então, esse comprimentozinho aqui é chamado comprimento de espera. E a gente pode ver isso no 9523. Se a gente ver isso aqui no 9523, então você vai ver que o comprimento de espera para barras comprimidas, que é o caso do pilar, ou é 0,6 do comprimento de ancoragem, ou é 15 bitolas, ou é 20 centímetros. Né? Então é isso que está aqui. Esse 0,6 é porque esses ferros comprimidos eles se ancoram 40% do esforço de ponta, tá certo? Então, você tem que toda vez, é claro, ter muito cuidado no comprimento do pilar, deixar um comprimento suficiente para a emenda. Há problemas enormes, né? Quando você bota o ferro lá e fica um comprimento de espera muito curto. Aí você tem que se virar. Né? Ou vai ter que emendar mecanicamente, ou vai ter que soldar, aí é problema. Né? Então, ter cuidado com isso quando você detalhar os pilares. Bom, isso posto, vamos detalhar aquele nosso exemplozinho que a gente resolveu na passada. Então, era um pilar que tinha 1.300 kN, né? Ou seja, 1,3 meganewtons, e a armadura
necessária, não sei se o pilar passou. Se a armadura necessária for maior do que a máxima, o seu pilar morreu. Você não pode dizer que está resolvido, não. Tem que olhar para tudo aqui, tá certo? Então, a armadura necessária foi 2 vezes 4 ferro de 20,0. Agora, vamos ver se passou ou não passou, tá certo? Primeiro, a armadura mínima é 0,15 do ND dividido por FYD. Então, é 0,15 dos 1.300, na realidade 1,3 meganewton, dividido por 435, mas isso aqui vai dar em metro quadrado, aí tem que multiplicar por 10 a quarta, dá 44,5 centímetros quadrados. Ou 4% da área do concreto. Já disse que nos Estados Unidos é 1%, né? Então é 0,04 vezes 26 vezes 40 dá 4,2. Então quem ganhou foi 4,5. Então essa é a armadura mínima, né? Por que tem uma armadura mínima? Se você tem uma armadura muito pequena, o que é que acontece? O concreto tem deformação lenta, como você já viu, enquanto que a armação não tem. Então, se você botar uma armadura muito pequena, o que é que acontece? Todo o esforço que está no concreto vai para a armadura e ela escoa em serviço. Esse é um perigo miserável, certo? Então, não pode botar, realmente, eu não sei como deixaram botar uma armadura tão pequena, menor do que 1%. Não sei como fizeram isso, mas tudo bem, vamos para frente. A armadura máxima é 0,08, mas eu digo, a gente não vai emendar 100% das armaduras, então no máximo é 0,04. Vezes 26 vezes 40, dá 41,6. Essa é a mínima, essa é a máxima. A nossa armadura de projeto são 8 ferros de 20,0, é 8 pi, dá 25,17, se não me engano, que é obviamente maior do que a armadura mínima e obviamente menor do que a armadura máxima. Então, estou tranquilo. Tá? A bitola, por sua vez, tem que checar tudo. A bitola tem que ser maior do que 10 milímetros. Óbvio, e tem que ser menor do que B sobre 8. Bernardo usa B sobre 10, mas tudo bem. Deu 32,5. É claro que aqui não cabe um ferro de 32,5. Uma coisa dessa. Então, eu usaria no máximo um ferro de 25,0. Mas tome 20. Então, eu uso B sobre 10. Tá? Eu, Bernardo Arovino. Então, também estamos ok. Né? Então, não tem problema. Agora vem aquela droga do espaçamento. Aí vamos ter que ver aqui. Tem que fazer a conta. Quanto é o recobrimento bruto? Bom, é 2,5, que é o recobrimento livre, líquido, mais o diâmetro do estribo, que eu estou admitindo que é 6,3, 6,6, mais metade aqui da bitola, que é 1. Dá 4,1, tá? Então tem 4,1, 4,1. Vamos calcular esse espaçamento. Essa conta é chata, mas tem que ser feita toda vez, tá? Então eu venho aqui, vou botar os 40 e vou subtrair de 2 vezes 4,1. Então ficou aqui essa distância entre esse ferro e esse. Vamos dividir por 3 agora para ver quem é o espaçamento intereixos. É 10,6. Tá certo? Então vamos verificar. Quem é, aqui é que pega. Né? Quem é o espaçamento livre? É 10,6 menos 2, que dá 8,6, é muito maior do que 3. Mesmo que você bote um ferro aqui do lado, vai ficar 6,6, então não é problema. Está livre? Né? Está livre. Aqui está resolvido realmente o problema, o pilar não tem esse ferro todo. Né? O espaçamento máximo é 40, no meu caso é 30, eu não vejo 40 nem a pau, o 52 vale os meus 30, que tem que ser menor do que 30, mas a sua norma diz 40. Muito bem, vamos para os estribos. Então, primeira coisa, bitola. Bitola tem que ser no mínimo 5 ou 1/4 do ferro longitudinal, que é 5 milímetros. Então, é claro, 5 passaria, mas BH diz, Bernardo Arovito, não usa menos que 6,3. Então, é 6,3 a bitola do meio. Eu não uso menor do que 1/4, de jeito nenhum. Né? O espaçamento é 20 centímetros, ou é B, que é a largura menor, que é 26, ou 12 vezes a bitola da armadura longitudinal, que dá 24. No perde e ganha é cada 20. Então, meu estribo é cada 20. Aí vem minha pergunta. Será que um estribão sozinho resolve? Tem que fazer conta. Então, veja. Aqui está o estribo, aqui está aquele ferro, né, o primeiro ferro, que é esse de cá. Então, eu tenho
0,63, que é a bitola do estribo, mais 1, que é metade do diâmetro da barra. Né? E tenho aqui mais 10,6. Isso aqui dá 12,23. Esse ferro estará protegido por esse canto se o quê? Se isto tudinho aqui for menor do que 20 vezes a bitola do estribo. Então, for menor do que 20 vezes 0,63, que é 12,6, passou na conta. Então, sim, eu posso adotar isso aqui, Φ 6,3. Esse Φ meio sofisticado para dizer que é estribo, mas ninguém usa mais isso não. 6,3 cada 20. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui. Agora, imagine que isso aqui fosse um pouco maior. Que o pilar, em vez de ser 40, fosse 50. Tá certo? Né? Que o pilar da rente é 40. Imagine que fosse 50. Aí não passou. E agora? Bom, vou dar logo duas alternativas. Essas alternativas podem ser usadas nesses casos dos pilares mais longos. Né? A primeira alternativa, é claro, é encher de açougueiro. Né? Essa alternativa mais simples é o que o ferreiro não tolera. Certo? A outra é usar esse esquema que eu usei aqui, esse estribo aqui, que eu coloco aqui, é uma opção que eu gosto. Né? Nunca use em, que eles chamam em corrente, quer dizer, você emendar, botar um estribo aqui e outro aqui para cá, no mesmo ferro. Não, tem que ser assim, né? Como está aqui, nunca use esse de botar, um estribo vem daqui, o outro estribo vai para lá, quando eles chamam em corrente, nunca use estribo em corrente. Ah, isso aí é não, nunca use. Tá? Mas tem essas alternativas que você pode usar no detalhamento do estribo. E é claro que eu vou exigir tudo isso, desenho de tal forma que eu botando qual é o padrão. Se eu botar tirar uma fotografia e mandar pelo WhatsApp, vai ser executado na obra. Né? É esse o detalhe que eu quero, é esse nível do detalhe que eu quero. Muito bem, isso encerra basicamente o nosso assunto de pilares, né? Foram 10 aulas, né, de pilares, até a gente chegar ao detalhamento. Essas prescrições construtivas são estupidamente importantes, não só para projeto, mas também para execução. O nosso próximo assunto de discussão é o assunto de fundações diretas. Tá? Então, esse assunto é dado, que é muito importante, é claro, e também porque vocês estão fazendo projeto de fundações. Né? Então, aqui é feito para ajudar. Então, nós vamos ver as fundações diretas, ou seja, as fundações superficiais, são aquelas em que o terreno superficial é suficientemente competente para suportar as cargas. Né? Quando não é, você vai ter que usar estacas e blocos de estaca. Nós vamos ver fundações diretas, shallow foundations. Né? Então, alguns tipos dessas fundações diretas. A primeira é sapata corrida. Imagine que você tem aqui uma parede contínua, ou seja, uma parede de alvenaria estrutural, que você quer fazer sua fundação. Então, você faz uma sapata contínua. Né? O homem está dizendo aqui, ela é contínua e aqui sobe a parede. Um caso ligeiramente diferente é quando você tem, por exemplo, pilares separados e um pergolado, mas são muito próximos uns dos outros. Então, você tem uma sapata contínua sobre pilar. Então, você constrói a sapata e bota uma vigazinha aqui, bota um trechinho para enrijecer, criar uma viga aqui, criar uma coisa com altura, para ficar mais rígido, né? Para não haver deformação diferencial entre os pilares. E coloca os pilares aqui sobre a sapata. Né? A sapata que nós vamos dar muito maior atenção é a sapata isolada, essa que está aqui. Né? A cara dela, se você quiser ver uma foto, é essa que está aqui. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Então é essa que está aqui. Então você tem aqui a sapata, né? Aqui é o chamado o cuscuz e aqui o pilar. Né? Esse cuscuz é feito para economizar esse concreto aqui. Ninguém no mundo, eu acho que só os hindus e a gente usa isso. Nos Estados Unidos isso é uma bolacha total, não faz isso aqui. Então isso aqui é um problema, porque a gente vai ver, se isso aqui você inclinar demais, você não consegue vibrar esse concreto. Então isso aqui fica mal vibrado, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é um baixo padrão, já vi muitos problemas por causa disso. Nós vamos dar aqui, chamar a sua atenção para que esta inclinação não ultrapasse mais do que 1:3, né? Ele só pode subir a cada andar, só pode subir ou descer andando 3 na horizontal, para isso aqui poder ser vibrado. Tá?
e veja que tem um colarinhozinho aqui para botar a forma. E se você não fizer, o pedreiro faz na hora, certo? Então, isso aqui é que é a nossa sapata isolada. E ela tem uma série de problemas, né? Você prestar atenção. Por exemplo, o primeiro dele é a profundidade. Então, essa profundidade, eu estou falando isso por quê? Porque eu apanhei. Perdi noites de sono e eu não quero que vocês percam noites de sono. Então, em sapatas isoladas, menor dimensão é 60 centímetros. Isso é o nosso bisavô que já dizia isso. Nas divisas dos terrenos vizinhos, tal profundidade não deve ser inferior a 1,5 m. Então, veja, eu uso essa como uma profundidade mínima, ponto final. 1,5 m. Por que isso? Por que não menos profundo? O cara quer menos profundo, mas é um erro. Primeiro, porque em Recife, o nível do lençol freático sobe e desce. No verão está lá no diabo que carrega, no inverno está bem na superfície. Então, eu não quero fundar a minha estrutura num lugar que fica, às vezes está seco, às vezes está úmido, pode ter algum problema com o terreno, você vai ter deformações. Então, não. Nos Estados Unidos é muito pior. Nos Estados Unidos é frost depth, então é a profundidade de congelamento. Tá? Aí dá no mínimo 2,10 m, 2,5 m. Tá? Por exemplo, em Illinois dá 2,5 m. Um frio da bobônica do rato. Então, se você deixar muito em cima, o frio dá e congela a água do lençol freático e aquilo aumenta de volume e quebra, cai tudo, fissura tudo. Né? Então, eu não boto de jeito nenhum a sapata com menos de 1,5 m de profundidade. Por quê? Por isso aqui que já aconteceu comigo, eu perdi noites de sono. Você está com a sua sapata muito superficial, aí vem um animal aqui e faz uma escavação. No meu caso, o que era? Aqui estava tudo bem, era um armazém. Aqui do lado, senão eu vou ter que passar por aqui uma galeria de cabo. Vê, bem ao lado da minha sapata, se você escavar aqui embaixo, você descalça a sapata. Descalço e você não dorme mais, tá certo? Então aqui ele está dizendo o seguinte, em solo pouco resistente, você só pode escavar até esse, passa uma linha daqui a 60 graus aqui, ó, só 30 com a horizontal, é onde você pode escavar. Se você escavar aqui de baixo, você está descalçando essa sapata e o seu sono vai embora. Não entre nessa, tá certo? Então esse é um problema sério. E outro problema sério são as sapatas de divisa. Então, isso com certeza vocês vão ter no seu projetinho, né? Isso acontece realmente. Então imagine que você tem aqui a divisa, isso aqui é o seu vizinho, seu pilar está bem aqui. Se você botar uma sapata pura e simples aqui, primeiro que não passa, né? Porque fica uma distribuição, uma concentração de tensões bem aqui no limite, e o cara pode escavar amanhã aqui e cair tua casa. Tá? Então o que é que você faz? Você coloca uma viga de equilíbrio, ou a viga alavanca, como queira. A função dessa viga é centrar a carga nessa sapata. Né? E com isso tem um momento negativo, essa coisa toda. Isso vocês provavelmente já viram. Fica essa viga aqui, né? Fica essa viga aqui e dá um momento negativo. Essa reação aqui é maior do que, obviamente, a carga, e aqui fica aliviado. Tá certo? Aqui dá uma carga para cima. Mas aqui você centra a carga nessa sapata, eliminando aquela concentração de tensão. Né? E se acontecer, né, que a soma das áreas das suas sapatas isoladas ultrapassar razoavelmente 50% da sua área de fundação, você deve conjuminar todas, formando um radier, que é uma laje com vigas aqui, você está vendo? Então aqui tem uma laje, esse que está aqui, isso aqui chama-se radier com vigas. Tá? Então você bota aqui, põe essas vigas para enrijecer aqui e coloca os pilares aqui. Isso aqui fica uma fundação conjuminada, que é muito mais barato. Né? Inclusive, ela tem tensões admissíveis o dobro, né? É o dobro da sapata isolada, porque aí a deformação diferencial é bem menos importante, né? Porque está tudo ligado, aqui está tudo enrijecido. Então, é uma solução muito usada nos Estados Unidos. Então, aqui, por exemplo, você vê aqui este radier, né? Então, radier, isso aí, a fundação é toda essa laje aqui, e que aqui estão os pilares nascendo, né? E é muito, muito, muito utilizada nos Estados Unidos.
Aqui está ficando maior, viu? Aqui está ficando maior, já está chegando aqui. Isso é questão de dinheiro, é uma questão monetária, tá? Então, essa é a introdução aos tipos de fundações diretas, né? Mas nós vamos estudar em detalhes, são o caso mais comum, que são sapatas isoladas, vamos projetar, dimensionar ela em planta, em elevação e a armação, mas isso será visto na próxima aula. Obrigado.